Vamos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Coisa boa, irmãos, estarmos adorando o nome do Senhor Jesus. Amém? Estou feliz nessa noite por mais essa oportunidade de aqui estarmos para juntos partilharmos dessa mesa do Senhor, aonde nós nos alegramos, não é isso? Ceia do Senhor é um culto mais importante, né, da igreja, é o culto de Santa Ceia. Amém? Glória a Deus. Só peço para o irmão só um pouquinho de microfone, por gentileza. Glória a Deus. Melhorou. Muito obrigado. Deus abençoe. Meus amados, eu quero convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia. Serei rápido, sucinto. Em nome de Jesus Cristo. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 20. Glória a Deus. Glória a Jesus. Continue adorando, viu? Aleluia. Continue bendizendo o nome do Senhor, porque, como já foi dito aqui, irmãos, nós não estamos em um velório onde tem tristeza, não é? Ele já venceu a morte. E Ele está vivo à direita do Pai, e Ele quer que você se alegre. João 14, ele diz, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Não se turbe, não esteja triste. João 20, a partir do versículo de número 1, nós vamos ler, que diz, e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro cedo, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora retirada do sepulcro. Então ela correu e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe, eles levaram o Senhor do sepulcro, e nós não sabemos onde eles puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Assim os dois corriam juntos, mas o outro discípulo ultrapassou a Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E ele, curvando-se, olhou para dentro e viu os panos de linho postos ali, todavia ele não entrou. Então chegou Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu os panos de linho caídos, e o lenço que estava sobre a sua cabeça não estava caído com os panos de linho, mas enrolado em um lugar à parte. Então foi também o outro discípulo, que chegaram primeiro ao sepulcro, e ele viu e creu, pois como eles ainda não entendiam a escritura que dizia que ele deveria ressuscitar dos mortos. Então os discípulos retornaram para a sua casa. Amém? Podeis vos assentar, meus amados, queridos irmãos. Glória a Jesus. Culto de Santa Ceia é um culto onde nós cumprimos uma ordenância do próprio Jesus, que é relembrar a sua morte e também a sua ressurreição. Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou dos mortos e ele está vivo. Amém? Você crê que Jesus está aqui? Aleluia, ele ressuscitou. Esse era o maior medo dos discípulos, que Jesus sempre falava que era necessário que ele padecesse pelas mãos dos pecadores, fosse preso, crucificado e morto. Então os discípulos não entendiam essa parte quando Jesus falava que iria morrer. Para eles era algo ruim, porque eles não queriam que Jesus fosse embora. Mas Jesus, ele sempre falou da sua morte, que era necessário que ele padecesse, que ele sofresse, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria, tomando ali autoridade
tomando ali a autoridade sobre a morte. Ele tem o poder da morte e ele está com o poder da morte nas suas mãos. Então, culto de Santa Ceia, nós vamos falar sobre isso, a ressurreição de Jesus. E o texto que nós acabamos de ler, João, ele vai escrever sobre também a ressurreição. Esse texto nós vamos encontrar nos 4 evangelhos, os evangelhos sinóticos, todos eles falaram da ressurreição de Jesus. Mas João, ele é bem enfático em suas palavras e ele vai contar alguns detalhes que os outros apóstolos não contaram. João, ele vai relatar, vai nos dar os pormenores, que quando os discípulos chegaram ao sepulcro, João, que chegou primeiro, ele chega ao sepulcro, mas ele vê os lençóis, mas ele não entra no sepulcro. Já Pedro, ao chegar depois, Pedro já vai entrando para ver o que foi que aconteceu, e ele observou algo bem interessante. João, ele viu apenas os lençóis de linhos que cobria Jesus, que estavam ali no chão, mas Pedro já identificou algo muito mais interessante, que era a toalha que estava sobre o rosto de Jesus. Ela não estava jogada, mas ela estava dobrada e guardada num lugar à parte. Diga aí para seu irmão, tem coisa que Jesus vai revelar para quem é ousado. Você tem a ousadia, irmãos? João entrou e ficou meio tenso, sei se eu entre, sei se eu vá, né, irmãos? Às vezes, maioria dos momentos aqui, o louvor está abençoado, Deus está tocando, mas você fica meio, sei lá, ansioso, você fica desconfiado, não sei se eu glorifico, não sei se eu me entrego por completo, ou não, eu não sei se isso é minha carne, eu não sei se isso é meu pensamento. É não, irmão, Deus quer que você mergulhe no rio, Deus quer que você se entregue por completo, Deus quer que entregue o coração para Ele por completo. Então Pedro, quando entra, ele viu algo que João não viu, e isso nos dá base na Bíblia Sagrada, porque ele diz que aquele que busca Ele, buscar-me-eis e me encontrareis. Quando me buscarde da metade do coração, quando me buscarde de todo o vosso coração. Então, irmão, se a adoração for de todo o coração, Deus vai ser encontrado, você vai encontrar Deus. Ele é a palavra dele, ele que diz, buscar-me-eis e me encontrareis. Ele está dizendo, é certo que se vocês buscar, vocês vão me encontrar. E ele está aqui, irmãos, e esse é o culto que a igreja tem que se alegrar. Eu não sei porque tem um pesar no culto de Santa Ceia. É um pesar, é um medo, é o quê? O culto de Santa Ceia tem que ser um culto alegre, é o culto do banquete. O banquete é para a gente se alegrar. Jesus dizendo, eu venci a morte e o inferno, e o banquete está aqui, a mesa está posta, e vocês vão se alegrar. O vinho significa alegria no espírito. O pão representa o corpo dele que foi moído. O vinho representa o sangue que foi jorrado naquela cruz para nos perdoar. Porque, como foi louvado aqui, a cruz era para nós. Os pregos que foram cravados nas suas mãos era para nós. Aquelas chicotadas que Jesus levou com aquela azorrague, ali com as pontas, com osso, com chumbo, que quando dava uma lapada ali, deslacerava o corpo de Jesus, ao ponto que os historiadores falam que dava para ver as suas entranhas. Tão profundo eram os cortes que Jesus levou. E essa chicotada era para nós. Essa chicotada era para mim e para você, porque o nosso pecado estava patente aos olhos de Deus.
Deus ia destruir a terra, Deus ia acabar com tudo, mas escutou a voz que clamou lá no céu, e essa voz dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? E Jesus disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Gabriel não quis vir, Miguel não quis vir. Jesus tem um nome que está acima de todo nome. Aí tem gente, presbítero Rondinei, que quando a gente fala no nome de Gabriel, a pessoa sapateia, faz tudo, faz aquilo. E o nome de Jesus? Lá em Hebreus diz que ele está acima dos anjos. Hebreus diz que ele está acima dos serafins. Aleluia! Os serafins nem ousam olhar para ele. Ele tem as suas 6 asas, com 2 ele cobre os rostos, para não olhar para a santidade de Deus. A essência do Pai é a mesma essência do Filho, e é a mesma essência do Espírito. Os 3 são um. Os anjos não ousam olhar para Jesus, porque Ele é santo, porque Ele é poderoso, e Ele está aqui dizendo: se você buscar, eu vou deixar você me achar, meu filho, eu vou deixar você me encontrar, minha filha. Moisés recebeu o que ninguém recebeu, porque Moisés era ousado. Ele disse: eu quero ver a tua face. Deus disse: ninguém pode ver a minha face, Moisés, porque quem vê a minha face morre. Moisés disse: eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua presença, eu quero sentir a tua presença, eu quero mais. Eu não só quero isso, irmão, a gente tem que avançar de nível na nossa vida espiritual. Nós temos que avançar de nível, assim como a gente avança no estudo da palavra, a gente não avança. Eu tenho certeza que você não é a mesma pessoa antes. Eu creio hoje que você tem uma interpretação melhor da Bíblia. Antes eu li um texto. O que significa isso, meu Deus? Era uma parábola. O que significa parábola? Eu não sabia o que era uma parábola, mas hoje uma parábola era uma história que Jesus contava para assemelhar as coisas terrenas com as coisas do céu. Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a um semeador. Olha como é fácil, Jesus interpretando. É um semeador que saiu semeando a palavra, e a semente caiu em terra pedregosa, outras caiu em terra que tinha espinho, outra caiu na beira do caminho, e outra caiu na terra boa. Aí Jesus vai explicar detalhe por detalhe qual esses tipos de terra que representa o nosso coração. Tem palavra que a gente prega aqui, mas cai à beira do caminho. Eles não dão crédito. Caiu à beira do caminho, aí o pássaro come. Você não quer? O pássaro vai comer. Você não está dando credibilidade à palavra. O pregador passou a noite estudando, passou o dia se consagrando, passou o tempo ali se debruçando na palavra, e a semente está sendo lançada, mas a gente está deixando a semente cair à beira do caminho. Aí Jesus vai dizer: mas tem uma semente que vai cair numa terra boa. E quando essa semente cair na terra boa, ela vai produzir a 30, a 60 e a 100%. Então, irmão, o seu coração é essa terra. Não deixa essa palavra cair fora, não. Não deixa essa palavra cair à beira do caminho, não. Jesus está vivo, e Ele está aqui nessa noite, e Ele quer te batizar com o Espírito Santo. Ele quer renovar você, Ele quer curar você, Ele quer que você mergulhe nesse rio. O inimigo não quer que você mude de nível. O inimigo, ele quer que você permaneça a mesma pessoa sempre. Vem para a igreja, vai para casa. Vem para a igreja, louva, ouve a palavra, vai para casa. Mas cadê as experiências com o Espírito Santo? Cadê aquilo que o Espírito Santo te revela quando você está lavando os troços? Quando você está ali lavando uma roupa e dizendo: glória a Jesus, oh Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Aí Deus vai te dando experiência. Clama a mim, respondeste-ei, irmão. É uma conversa. E anunciar-te-ei coisas. Não é pequeno não, que Deus tem para te revelar. É coisa grande, é coisa extraordinária, é coisa grande do céu, que Ele quer te revelar. Jesus, Ele está vivo,
E ele ainda revela. Ele revela, irmão. Então, o texto, os discípulos eles estavam sem esperança. Nós não podemos viver como se Jesus estivesse morto. Ele está vivo. Os discípulos foram ver. Foram lá. Quando eles entrou, ele viu aquele lençol dobrado. Que quer dizer? Tudo na cultura judaica tem um significado. Quando o pai de família ele está na mesa e o seu servo vai deixar toda a mesa lá organizadinha, se ele pegar o lenço, limpar a sua boca e jogar o lenço lá, é porque ele está dizendo: eu estou farto, eu não quero mais. Se ele pegar o lenço, dobrar o lenço e deixar em cima da mesa, o servo não pode ir lá juntar nada, que ele está dizendo: eu ainda não terminei, eu vou voltar. Então Jesus estava dizendo: não acabou aqui, eu vou voltar. Não terminou aqui, eu vou voltar para buscar a minha igreja. Então, irmãos, isso é motivo de a gente se alegrar na presença. Jesus está vivo. Não vamos deixar que as circunstâncias, os problemas da vida nos deixem frustrados, desanimados. Não. Você é um escolhido, um filho de Deus. Jesus te ama tanto, que tem tantas pessoas que queriam estar aqui, mas não podem. Elas não podem, até querer, elas querem, mas elas não podem, porque elas estão aprisionadas. Mas você foi um privilegiado, você ouviu a palavra, e o texto diz: e ele creu. Ele não foi incrédulo, ele viu e creu. Tem gente que vê e não crê. Tomé viu Jesus, mas não creu. Foi possível Jesus chegar e disse: ó aqui, Tomé, coloca o dedo. Eita, irmão, que fé a nossa, que a gente tem que ver, que a gente tem que especular. Será que é verdade? Curou mesmo? Rapaz, Jesus está dizendo: coloca aqui, incrédulo, coloca o dedo aqui na minha mão, coloca o dedo do meu lado. Aí ele: Deus meu, Rei meu e Deus meu. Aí creu. Aí Jesus disse: porque viste e tocaste, creste. Aí Jesus vai olhar para os discípulos que não viram, que não precisou tocar, colocar o dedo na ferida, e disse: bem-aventurados sois vós, que não viram, mas creram. Oh glória! Você não é da Palestina, irmão. Você não viu Jesus, você não viu Pedro, você não viu Maria, você não é de lá, mas você creu. Então você é um bem-aventurado, você é uma bem-aventurada. Jesus está aqui, Ele está vivo. Aleluia, o texto nos dá base nisso. Eles entram, quando eles entram, Maria chorando, os discípulos vão embora, Maria ficou lá. Aí ela vê dois anjos, um sentado aos pés e o outro à cabeceira de Jesus. E ele vai perguntar para ela: o que ela está fazendo ali? Aonde vocês colocaram? Aí os anjos vão dizer para ela: a quem vocês buscais? Você está procurando quem? Morto entre os vivos, ele não está mais aqui. E ainda hoje, essa frase, se você tiver o privilégio de ir lá, eu não fui. Estou dizendo porque eu vi, assim, por vídeo, por documentário, está lá a frase dizendo: ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Aleluia, ele não está mais no túmulo, ele está à direita, no trono, regendo todas as coisas. Oh glória! E quando, irmãos, e quando Maria vê ele dizendo isso, versículo 16, disse-lhe Jesus a ela, disse Jesus: Maria. Ela voltando-se disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não temas,
porque eu ainda não subi para o Pai, mas vai com os meus irmãos e dizei: eu subo para o meu Pai, vosso Pai e vosso Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele não está no sepulcro, Ele está no trono, e quem está no trono domina, e quem está no trono, Ele tem o controle de tudo. Quem está no trono, Ele tem o governo na sua mão. Não importa o partido que está no poder, Jesus está dizendo: eu estou no trono. Ele está no trono e Ele rege tudo. Não agora acabou com tudo, porque não, irmão, o controle está na mão dEle. Quem rege tudo é Ele. Ele está no trono vivo. Quando Jesus diz: vai dizer lá para os meus irmãos, diga para eles que não se preocupem, aleluia, que eu vou para o vosso Deus. Então Maria Madalena foi e contou aos discípulos que ela viu o Senhor. Então naquele mesmo dia à tarde, saindo o primeiro dia da semana. Qual foi o primeiro dia da semana? Domingo. O primeiro dia da semana, estando fechada todas as portas, aonde os discípulos, com medo dos judeus, estavam reunidos, chegou Jesus. Aleluia. Eu vou repetir para você melhorar o glória. Os discípulos estavam reunidos, mas eles estavam com medo. Então chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: Pai seja convosco, eu estou vivo. Oh glória! Os discípulos estavam atemorizados, mas Jesus chegou dizendo: tenham paz, tenham paz, tenham paz, tenham paz, tenham paz, tenham paz. Eu estou aqui, eu cheguei. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E dizendo, versículo 20: isso mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado. Então os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Aleluia. Será que você tem motivo de se alegrar porque o seu Senhor está vivo? Aleluia, é motivo de nós se alegrarmos, porque Jesus, Ele está vivo, independente da situação. Jesus, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Então disse Jesus novamente: paz seja convosco. Olha como Jesus gosta da paz. Jesus não está no meio de confusão, Jesus não está no meio de contenda, Jesus não está no meio de conversa, Jesus não está no meio de fofoca. Jesus está no meio da paz, da paz, da paz, da paz, da paz, da paz, da paz. Jesus disse: paz 2 vezes, seja convosco. 21, então disse novamente: paz seja convosco. E assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Será que você pode levantar a sua mão aí e receber essa profecia? Recebei o Espírito Santo, recebei o Espírito Santo. Os discípulos estavam com medo, Jesus morreu e agora nós estamos perdidos. Jesus chega no meio do cenáculo e diga: tenham paz, eu cheguei aqui para dar a vocês o que ninguém pode dar. O que é, Jesus? Recebam o Espírito Santo. Oh, glória. O dinheiro não pode comprar esse poder, o dinheiro não pode comprar o Espírito, o dinheiro não pode comprar o que for, fama, carro, casa, mas essa alegria que você está sentindo aí de graça, ninguém sente, só sente quem o recebe. Oh glória.
E eu finalizo, versículo 23. Aqueles a quem perdoares os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem os pecados retiverdes, lhes serão retidos. Olha que Jesus deu à igreja autoridade. A todos aqueles que nós perdoarmos os pecados, o nome dele vai estar lá escrito no livro da vida. Mas aqueles rebeldes que não querem receber a palavra de Deus, a igreja não tem a obrigação. A palavra está sendo pregada. Nós pregamos que Jesus vai voltar e eles riem na nossa cara, né? Mas Jesus está voltando, queira você crer ou não. Nunca se falou tanto da volta de Jesus como nos dias atuais, irmão. Jesus está voltando, até os incrédulos falando, Jesus está voltando. Nos carnavais ninguém nunca viu isso. Ei, Jesus está voltando. Irmãos, se as pedras clamando, sabe por quê? Porque os crentes já não pregam mais sobre a volta de Jesus. É só profecia, é só receba isso, receba aquilo. Irmãos, Jesus está voltando e a gente tem que se alegrar com isso. Se essa palavra não alegra o teu coração, eu não sei o que vai alegrar. Jesus está vivo, ele está voltando. Quando ele chama Pedro, quando ele chama João, melhor dizendo, porque João estava triste porque não tinha ninguém que desatasse os selos, quebrasse os selos. Aí o anjo diz: calma, João. Eis o Cordeiro de Deus, que é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quem é esse? O Cordeiro, o Cordeiro, o Cordeiro, o Cordeiro, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é digno de abrir o livro. Que livro é esse? O livro que vai estar escrito o teu nome, o meu nome, o nome da igreja. Ele vai abrir o livro e vai dizer: vinde benditos de meu Pai, vinde benditos, possua o reino que está preparado. Aplauda o nome do Senhor Jesus.